Eles o chamavam de louco, vivendo entre os túmulos, isolado do mundo, esquecido pela própria cidade. Ninguém conseguia acorrentá-lo por muito tempo. Nem correntes, nem grilhões podiam conter o que o dominava por dentro. De dia e de noite, ele andava pelos desertos e cemitérios, gritando, se ferindo com pedras. Mas o que muitos chamavam de insanidade, a Bíblia revela como possessão espiritual. Uma legião de espíritos habitava aquele homem, e um encontro com Jesus mudaria tudo. Essa é a história do endemoniado gadareno. Um homem esquecido por todos, mas alcançado por Deus. Na região de Gadara, havia um homem que já não era mais visto como humano. Sua casa era um cemitério. Seu teto, o céu do deserto. Seu leito, pedras frias e pó. Vivendo entre os túmulos, ele andava dia e noite, gritando como alguém que havia perdido completamente o juízo. Mas a Bíblia revela algo ainda mais profundo. Ele não estava simplesmente louco. Ele estava possuído, e não por um só espírito, mas por uma legião. As pessoas da cidade tinham tentado contê-lo. Colocaram correntes. Acorrentaram suas mãos e pés. Mas ele as quebrava com uma força sobre-humana, impossível para qualquer homem comum. A realidade é dura. Ele foi abandonado, rejeitado, esquecido. Quem passava por ali desviava o olhar. Ninguém ousava se aproximar. Para todos, ele era perigoso, intocável, perdido. Mas Deus não o havia esquecido. Ele não vivia atrás de grades, mas estava mais preso do que muitos em masmorras. Não havia muros ao seu redor, mas os grilhões em sua alma eram profundos. Os espíritos que habitavam dentro dele o torturavam dia e noite. Não o deixavam descansar, não o deixavam pensar. Tomavam controle de seu corpo, sua mente, sua voz. Quantas pessoas hoje andam soltas, livres por fora, mas presas por dentro, presas em vícios, pensamentos, traumas, culpas, vozes que não cessam, presas por correntes espirituais que ninguém vê. Você já sentiu como se estivesse preso em algo que não consegue explicar? Como se lutasse contra algo invisível, mas real? Esse homem de Gadara era o retrato vivo da opressão espiritual, e sua vida se tornará um inferno antes da morte. Mas o que é impossível para os homens, ainda é possível para Deus. Quando Jesus finalmente cruza o mar e pisa naquela região, algo estranho acontece. Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, o homem possuído corre em direção a ele, mas não para atacar. Ele se ajoelha. Ele grita: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" As palavras saem de sua boca, mas não vêm dele. É o Espírito dentro dele que fala. Ou melhor, os Espíritos. Pois ao ser questionado, ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Na época romana, uma legião podia conter até 6.000 soldados. Imagine, milhares de entidades espirituais habitando um único corpo humano, tornando sua mente um campo de guerra, seu corpo, uma prisão, sua alma, um campo de dor. Essa não era apenas uma possessão, era uma ocupação maligna total. Mas diante de Jesus, até legiões se dobram. Muita gente tem medo de demônios. Mas neste momento da história, são os próprios demônios que demonstram medo. Eles suplicam a Jesus: "Não nos mandes para o abismo." Eles sabem quem está diante deles. Reconhecem a autoridade. Eles temem o juízo. É chocante, não é? Um homem completamente possuído. Mas os demônios dentro dele tremem diante da presença de Cristo. Eles não pedem para ficar no corpo daquele homem. Eles só querem evitar o pior: serem lançados ao abismo eterno. Então, suplicam para serem enviados a um grupo de porcos. Jesus permite. E, de repente, aqueles espíritos imundos saem do homem e entram nos porcos. E os porcos, enlouquecidos, se lançam morro abaixo, direto para a morte. É como se até os animais não suportassem carregar aquilo que o homem carregou por tanto tempo. Assim que os espíritos saem do homem e entram nos porcos, algo surpreendente acontece. O homem, que antes era um caos ambulante, fica tranquilo.
Sua mente retorna ao equilíbrio, sua força se acalma, sua alma se liberta. Ele está livre. Depois de anos preso pela legião, vivendo entre os mortos, gritando dia e noite, ele agora está em paz. A transformação é imediata e profunda. Mas essa libertação não é apenas um milagre isolado, é um testemunho do poder supremo de Jesus. Nem as mais fortes correntes espirituais resistem à sua autoridade. Nem as trevas mais densas podem resistir à luz do Filho de Deus. Você já sentiu a necessidade de uma libertação assim? De sair das correntes invisíveis que te prendem? Jesus continua operando essa libertação hoje, para quem quiser. A libertação daquele homem não afetou apenas a ele, mudou toda a região. A notícia se espalhou rapidamente entre os habitantes de Gadara e das cidades vizinhas. O medo e o respeito cresceram, mas também a perplexidade. Como poderia alguém, tão dominado por forças malignas, ser transformado tão radicalmente? Mas nem todos ficaram felizes. Os donos dos porcos, que perderam seus animais na tragédia dos espíritos, ficaram furiosos. Eles viram o homem libertado, mas também viram seu prejuízo material. Por isso, muitos pediram para que Jesus deixasse a região. O milagre foi tão grande, e a reação tão intensa, que o homem libertado pediu para seguir Jesus. Mas Jesus o enviou de volta para sua cidade, para ser um testemunho vivo do poder que o libertou. Depois de ser liberto daquela legião de espíritos, o homem não queria mais viver na solidão e no medo. Ele desejava compartilhar o que Jesus havia feito por ele, um verdadeiro milagre de libertação. Jesus, no entanto, o enviou de volta para sua casa, para sua própria terra, com uma missão especial. Vai para casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Esse homem tornou-se um mensageiro, uma prova viva de que mesmo as trevas mais densas podem ser dissipadas pela luz de Deus. Seu testemunho passou a ser uma fonte de esperança para muitos, mostrando que ninguém está além do alcance do poder divino. Você já pensou em como seu testemunho pode ser poderoso? Como a sua história de superação pode inspirar outros a buscar libertação e paz? Antes de sua libertação, aquele homem vivia literalmente entre os túmulos, um lugar de morte, isolamento e desespero. Essa cena é uma poderosa metáfora do estado da alma aprisionada pelo mal, um estado de separação, solidão e morte espiritual. Estar entre os túmulos simboliza como as forças malignas o tinham afastado da vida e da comunhão com Deus. Era como se ele já estivesse morto, mesmo estando vivo. Mas após o encontro com Jesus, ele sai daquele lugar sombrio, renascido para uma nova vida. Sua história mostra que mesmo as situações mais sombrias podem ser transformadas. Quantos de nós não nos sentimos, em algum momento, entre túmulos, presos em dores, vícios, medo ou desesperança? A boa notícia é que há uma saída, um caminho para a vida verdadeira. Uma das maiores lições dessa história é o reconhecimento da autoridade absoluta que Jesus possui sobre todos os espíritos, mesmo os mais malignos. Quando ele ordena, os demônios obedecem imediatamente, uma obediência que nem mesmo o homem possuído poderia resistir. Essa autoridade revela quem Jesus realmente é: o Rei soberano sobre o céu, a terra e o mundo espiritual. Esse poder nos traz segurança e esperança. Se Jesus pode dominar legiões de espíritos malignos, ele também pode nos proteger e libertar das nossas próprias batalhas invisíveis. Você já confiou plenamente nesse poder em sua vida? Como a certeza dessa autoridade pode mudar a forma como você enfrenta seus próprios medos? Após a libertação do homem possuído, a multidão que testemunhou o milagre ficou tomada por um misto de espanto, medo e incredulidade. Ver alguém tão atormentado sendo curado de forma tão radical era algo impressionante, mas também assustador. Muitos ficaram temerosos do que aquele poder poderia representar para eles. O medo do desconhecido, do sobrenatural e o impacto econômico da perda dos porcos fizeram com que eles pedissem para Jesus partir daquela região. É um reflexo de como as pessoas, até hoje, muitas vezes rejeitam o que não compreendem completamente.
quando confrontados com o poder de Deus em ação, preferem evitar o confronto e a mudança. Você já sentiu medo diante do que não entende? Como podemos aprender a confiar e não fugir quando o sobrenatural de Deus se manifesta? Jesus não apenas libertou o homem, mas deu a ele uma missão clara: ser um testemunho vivo do poder de Deus. Ele foi enviado de volta à sua cidade para compartilhar tudo o que havia experimentado. Esse chamado é fundamental. A libertação não é apenas para ser vivida, mas para ser proclamada. Contar sua história pode trazer esperança e fé para outros que estão presos em suas próprias lutas. Assim como o homem libertado, cada um de nós tem a capacidade e a responsabilidade de ser uma luz na escuridão. Nossa experiência com Deus pode transformar vidas ao nosso redor. Você já pensou qual é o poder do seu testemunho? Está pronto para compartilhar sua história de superação e fé? A história do homem tomado por espíritos é muito mais do que um relato de um milagre antigo. Ela traz lições profundas e eternas para todos nós. Primeiro, nos lembra que o mal existe e pode aprisionar vidas, mas nunca é mais forte que o poder de Jesus. Segundo, demonstra que a verdadeira liberdade vem do encontro pessoal com Cristo. Também nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, há esperança e transformação. E que nosso testemunho, após a libertação, pode inspirar muitos outros a buscarem a mesma libertação. Finalmente, essa narrativa nos desafia a confiar na autoridade de Jesus em todas as áreas de nossa vida, visível e invisível. Você está aberto para receber essas lições? Que essa história fortaleça sua fé e sua coragem para enfrentar suas próprias batalhas. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que revelam as profundezas do poder de Deus. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de libertação e esperança. E nos comentários, conte para nós, qual lição dessa história mais impactou você? Queremos muito saber sua opinião.